Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia. Nessa manhã de consagração, eu queria que nós meditássemos acerca de um texto, a palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 6, Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus 6, de 9 a 13. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, o Senhor Jesus ele nos dá um modelo de oração. Não quer dizer, que nós temos que interpretar essa oração como se ela fosse estigmatizada, como se ela fosse uma reza. Nós acreditamos, que não foi esse o propósito inicial de Cristo quando Ele nos deu essa oração. Nós consideramos um modelo para que todo crente, quando vai se chegar a Deus, ele tenha alguns nortes de como ele deve orar e como ele deve proceder em oração. Portanto, o que nós podemos observar aqui? Que ele de primeiro começa com: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, a primeira atitude nossa é reconhecer quem é Deus, e reconhecer que Ele está nos céus, e reconhecer que Ele é soberano. A primeira atitude de oração que nós temos que ter é glorificar a Deus. A primeira atitude que nós temos que ter é começar glorificando a Deus. Quando formos nos achegar a Deus, nós nos achegamos primeiro reconhecendo quem Ele é e levantando o nome dEle. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, segundo, submissão à vontade soberana de Deus. Quando nós nos chegamos em oração, por mais que nós venhamos a nos chegar para interceder, para pedir por alguém, para solicitar algo a Deus, nós primeiro reconhecemos e sabemos que vem o reino do Senhor e que a vontade dele seja feita. Que ainda que Deus não ouça a minha oração, mas que a vontade do Senhor se estabeleça e nós estamos dizendo para Deus, a vontade de Deus ela é suficiente em nossas vidas. Aleluia. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, duas coisas. Primeira delas, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, nós pedimos a Deus não pelo que é supérfluo. Nós pedimos a Deus pelas nossas necessidades. O pão nosso. E mais, o pão não é somente meu, é o pão nosso. Porque quando nós estivermos fazendo esse tipo de oração, nós estamos reunidos em comunidade. Então não é só o meu pão que importa, é o nosso pão. É o nosso alimento, é as nossas necessidades. Porque como está descrito lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, como viviam os novos convertidos, eles compartilhavam de tudo conforme cada um tinha necessidade. Ninguém tinha demais e o outro faltava. Não, eles supriam as suas necessidades. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje dá-nos, satisfaça ao Senhor, supra, Senhor, as nossas necessidades. Eu não quero viver abastado e ver o meu irmão passando necessidade. E aproveito esse momento para louvar a Deus pelo Ministério de Ação Social da nossa igreja, que tem abastecido e suprido a necessidade de muitas famílias para a glória do nome do Senhor. Parabéns a todo o Ministério por essa iniciativa, louvado seja Deus. E aí 12, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, eu gosto dessa tradução, Almeida Revista Atualizada, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, amados irmãos e irmãs,
da Igreja Metodista aqui do Jardim Oceânico e todos os que estão ouvindo aí, porventura estejam visitando este canal e ouvindo essa mensagem. O perdão de Deus não é incondicional. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, a nossa dívida foi paga. Nós temos livre acesso ao crermos e nos arrependermos, mas Deus só é capaz de nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos os nossos irmãos. Ele diz: perdoa as nossas dívidas. Da mesma forma, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, Deus só nos perdoa na exata medida que nós também concedemos perdão, que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos perseguem. A medida do perdão de Deus sobre as nossas vidas é a medida do nosso perdão com relação ao nosso próximo. Deus, ele tem o poder para perdoar qualquer pecado nosso, mas ele estabelece essa condição: nós somos perdoados na mesma medida que perdoamos. O Senhor faz isso para que nós aprendamos a viver em sociedade e que nós não façamos juízo temerário, juízo afobado, juízo perigoso sobre a vida do nosso irmão, sabendo que na mesma medida que nós não perdoamos nossos irmãos, na mesma medida que nós julgamos nossos irmãos, nós também seremos julgados. Na mesma medida que nós retemos o perdão dos nossos irmãos, Deus também retém o nosso perdão. Portanto, isso é ouro para a nossa vida. 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Senhor, não permita que a minha vida desagrade o teu nome. Quando ele diz não me deixe cair em tentação, ele está dizendo: Senhor, não permita que a minha vida desagrade o Senhor. Não permita que a minha vida seja uma vida que não glorifique a Ti. Que a minha vida seja uma que glorifique o Teu nome, que seja causa de alegria para o Senhor. Ele diz: não me deixe cair, Senhor. Ou seja, me conserve fiel até o fim, até o dia que o Senhor voltar. E, amados, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Os sinais estão aí. Nuvens de gafanhotos voando da Argentina e vindo para o Brasil. Terremotos no México. Covid-19. Não é ainda a grande tribulação, mas são sinais. Que nós venhamos a cada dia mais permanecer vigilantes, orando ao Senhor, se livrando de toda a amarra do pecado, de todo o negócio dessa vida, tudo aquilo que nos prende no mundo, tudo aquilo que prende nossa mente, nosso coração, para que nós venhamos a estar prontos para quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Fiquemos atentos e livra-nos do mal. Nós sabemos, amados, a história dos apóstolos. Nós sabemos que muitos deles não foram livrados do mal. Nós sabemos que muitos deles morreram em nome da sua fé, morreram debaixo de terrível perseguição do Império Romano e dos judeus. Mas, amados, pode até ser que Deus não nos livre em algum momento de alguma doença, que Ele não nos livre do desemprego, que Ele não nos livre de alguns apertos que nós passamos em nossas vidas. Mas uma coisa é certa: Ele sempre estará conosco. Nós pedimos a Deus para que Ele nos livre do mal, porque nenhum de nós gosta de sofrer. Mas se nós tivermos que sofrer por amor do nome do Senhor, que façamos isso com alegria, como Paulo e Silas na prisão. Quando foram presos por causa do nome de Jesus, louvaram a Deus nas cadeias, e as cadeias se abriram, e o carcereiro e a sua família se converteram ao Senhor. Que quando nós formos perseguidos por causa do nome do Senhor, que nós não venhamos a murmurar nas redes sociais, que nós não venhamos a envergonhar o nome do Senhor, mas que nós venhamos a nos alegrar, porque a palavra diz: para nos alegrarmos nos sofrimentos, ao compartilharmos do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa oração do Pai Nosso, em toda a sua plenitude, possa preencher a tua vida nessa manhã de consagração, e que nós possamos verdadeiramente ter um tempo de oração
onde as coisas de Deus sejam colocadas como prioridade e que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração ao único Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nessa manhã? Querido Deus, amado Pai, dedicamos esse tempo em oração. Quando esse vídeo acabar, ó Pai, eu sei que a tua igreja irá levantar causas específicas do teu povo em oração. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor tome cada causa. Ó Pai, fazemos desse modelo de oração o nosso modelo, para que, Pai, que o Senhor seja glorificado, que seja feita a tua vontade, que não falte nada para ninguém, que nós tenhamos, ó Pai, que nós venhamos a suprir as necessidades uns dos outros, que o Senhor nos livre da tentação, permita-nos perdoar, ó Pai, totalmente nossos irmãos, para que o Senhor também possa nos perdoar de nossas mazelas totalmente e livrar-nos das tentações e de todo o mal, ó Senhor. Mas ainda, ó Pai, que venhamos a sofrer por amor do Teu nome, que nós venhamos a sofrer com alegria, que nós venhamos a sofrer sabendo que teremos recompensa junto ao Senhor. Mantenha-nos firmes nesse período de quarentena, mantenha-nos firmes, ó Pai, nesse período de isolamento social, nesse período que estamos em casa, mantenha-nos firmes, conserve-nos, ó Pai, tendo experiência com o Senhor, conserve-nos, ó Pai, em santidade, conserve-nos em obediência ao Senhor, porque nós queremos, na sua volta, estar de pé diante do Filho do Homem, para que possamos subir com o Senhor e habitar na nossa verdadeira morada, que está reservada na eternidade em Cristo Jesus. Nós cremos no Teu nome, cremos nas Tuas promessas, cremos nos Teus milagres, cremos na Tua provisão e nós Te adoramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém.